Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar esse bloco agora, que ele é destinado à análise dos pontos principais sobre término do vínculo de emprego. Então, no último bloco, nós falamos sobre proteção ao menor, a proteção à mulher, então agora nós vamos falar sobre o término do vínculo de emprego, destacando os principais pontos, aquilo que mais pode ser explorado nas provas de OAB na nossa primeira fase. Primeiro ponto aqui, sobre término, seria a distinção entre resilição e resolução. A resilição é um ato imotivado. Então eu tenho ali o pedido de demissão, por exemplo. Pedido de demissão não precisa ter uma justificativa. Eu não preciso justificar, eu não preciso dizer por que eu estou pedindo demissão. Eu estou sendo demitido sem justa causa, é um ato imotivado, não existe um motivo pré-determinado. Só que eu também tenho a resolução, que são atos motivados, são justificativas previstas em lei, a justa causa. Por que você está sendo demitido? Porque houve agressão e essa é uma justificativa prevista na lei. A rescisão indireta, por que você está buscando a rescisão indireta? Porque o empregador não está cumprindo com as obrigações do contrato. Então, resilição, ato imotivado, resolução, ato motivado. Vamos lá, vamos falar da dispensa por justa causa. As hipóteses de dispensa por justa causa estão lá no 482 da CLT. Só que nós vamos falar das situações mais importantes. Existem algumas que sempre são exploradas nas provas e outras que são deixadas de lado. Primeiro ponto mais importante, primeira situação mais importante de rescisão do contrato de trabalho do artigo 482 é a condenação criminal. Então a condenação criminal gera a rescisão do contrato por justa causa apenas se for uma condenação com trânsito em julgado e desde que não haja a suspensão da execução da pena. Vejam que são dois os requisitos aqui: condenação com trânsito em julgado e ausência de suspensão da execução da pena. Então vejam, o simples fato do empregado ter sido preso, isso não gera a rescisão do contrato por justa causa. O empregado foi condenado, foi proferida sentença penal condenatória, condenou a não sei quantos anos de reclusão. Isso não gera a rescisão por justa causa, porque não houve trânsito em julgado ainda. Agora, condenou com trânsito em julgado e essa pena será cumprida, ou seja, não houve a suspensão da execução da pena, aí sim eu falo em rescisão por justa causa. Então tem que ter todos esses elementos. Uma condenação criminal não pode ser só de primeiro grau, se tiver recurso não cabe ainda, tem que ser uma condenação criminal com trânsito em julgado e desde que não haja suspensão da execução da pena. Se houve a suspensão da execução da pena, esse empregado pode continuar trabalhando. Se ele pode continuar trabalhando, nós não temos a rescisão do contrato por justa causa. Tomem cuidado com isso daqui. Depois, a segunda hipótese: indisciplina e insubordinação. Duas situações aqui que parecem ser, que se parecem, que se mostram um pouco parecidas, estão vinculadas ali, relacionadas ao descumprimento de ordens. Só que eu tenho duas espécies de ordens. Eu tenho ordens gerais e ordens pessoais. O desrespeito a ordens gerais gera a rescisão do contrato por indisciplina. O descumprimento a ordens pessoais gera a rescisão do contrato por insubordinação. Essa diferença aqui que comumente é colocada nas provas. Então vejam, eu vou ligar desrespeito a ordens gerais à indisciplina. Desrespeito a ordens pessoais, insubordinação. Existe uma norma na empresa que cabe a todos os empregados e eu venho constantemente descumprindo. Como é uma ordem geral, a rescisão do contrato por justa causa vai se dar por indisciplina. Vejam que eu vivo desrespeitando ordens que o meu chefe dirige a mim. São ordens pessoais, dirigidas apenas a Bruno. O desrespeito aqui a essas ordens pessoais gera rescisão do contrato por justa causa por
insubordinação. Então vejam que são duas situações que aparentemente são parecidas, mas que não. Ordens gerais, indisciplina, ordens pessoais, insubordinação. Essa diferença muitas vezes é utilizada nas provas e pode cair na sua prova de exame de ordem. O terceiro ponto aqui seria o quê? O abandono. A caracterização do abandono para fins de rescisão do contrato de trabalho. Primeiro ponto aqui, ó, nós vamos utilizar a súmula 32 do TST para falar que o abandono está caracterizado quando nós tivermos 30 dias consecutivos, faltas em 30 dias consecutivos. Então já tem 30 dias consecutivos de falta. Eu já caracterizo o prazo para o abandono. Eu já consigo caracterizar aqui o chamado critério objetivo, que é o número de faltas. Mas ainda tenho que caracterizar o critério subjetivo, que é a ideia de que o empregado não quer voltar a trabalhar. O critério subjetivo, a vontade, ele não quer mais voltar, ele não tem vontade de retornar. Isso daqui, geralmente, nós buscamos a caracterização por meio de comunicação feita ao empregado. Eu vou mandar uma carta com a R determinando o retorno dele sob pena de caracterização do abandono. Se ele não retorna no prazo determinado, caracterizado está o critério subjetivo. Então, critério objetivo, o número de faltas, 30 faltas consecutivas. O critério subjetivo, a vontade dele não retornar, que é caracterizado pela inércia após comunicação. Comunicação que tem que dar a chamada ciência inequívoca. Ou seja, eu tenho que ter uma comprovação de que o empregado teve ciência da comunicação. Por isso que geralmente nós mandamos carta com a R para o endereço do empregado. Só que vamos lá, ó. Cuidado para a questão não mencionar 30 faltas não consecutivas, 30 faltas intercaladas. 30 faltas intercaladas, 30 faltas não consecutivas não geram a rescisão do contrato de trabalho por abandono, mas geram a rescisão do contrato por desídia. Então, 30 dias não consecutivos nós caracterizamos como desídia. Desídia é o quê? O desleixo, o desinteresse. Se eu tenho 30 faltas não consecutivas, eu caracterizo esse desleixo, esse desinteresse, essa má vontade que gera a rescisão por desídia. Continuando aqui, ó, nós vamos falar de ofensas físicas e a honra. Eu tenho ofensa física e a honra. É hipótese aqui de rescisão do contrato de trabalho por justa causa? Sim. Ofensa à honra e ofensa física está previsto no 482 e pode gerar a rescisão do contrato de trabalho se a ofensa for dirigida a terceiros, colega de trabalho, a clientes ou ao empregador. Só que o que acontece? A ofensa aqui, ela pode estar relacionada à legítima defesa. Por que eu ofendi o meu empregador? Por que eu ofendi o meu colega de trabalho? Porque eu estava agindo em legítima defesa. A legítima defesa é sempre um excludente da justa causa. Está sempre previsto no artigo 482. Se eu agredir por legítima defesa, excluo a minha justa causa. Já saindo do 482, caindo no 508 da CLT. Tomem cuidado porque esse 508 da CLT, ele foi revogado. Lá no ano de 2010 houve a revogação dele. Era uma hipótese de justa causa que se aplicava apenas ao bancário, era exclusiva do bancário. Qual sempre foi o maior medo do bancário? Ter cheque sem fundo, ter o nome incluído em cadastro de proteção ao crédito, SPC, Serasa. Esse sempre foi o medo do bancário, por quê? O artigo 508 trazia como justa causa o não pagamento de dívidas legalmente exigíveis.
Então eu tinha lá a justa causa do bancário. Se o bancário não pagar dívidas legalmente exigíveis, é justa causa. Isso não existe mais, está revogado desde 2010 esse dispositivo. Além disso, eu tenho a justa causa no artigo 158 da CLT, que é a não utilização dos equipamentos de proteção individual. Uma situação mais do que razoável. Se o empregado não utiliza equipamento de proteção individual, ele pode ser demitido por justa causa. Claro que eu preciso de uma reiteração, isso não vai ser na primeira vez que ele não utilizou o equipamento de proteção individual que ele vai ser demitido. Claro que não. Só que olha o que acontece. Por que a regra é razoável? Eu, empregador, tenho que adquirir o equipamento de proteção individual, tenho que fornecer, tenho que treinar o empregado, tenho que fiscalizar a utilização. Se ele não neutralizar o perigo, a insalubridade, a periculosidade, eu continuo pagando o adicional. E se houver danos a ele, eu ainda tenho que indenizar. Eu, empregador, tenho 1001 obrigações. Você, empregado, só tem por obrigação a utilização do equipamento de proteção individual. Se você não segue essa norma, você tem que ser demitido por justa causa, sim. Então é a justa causa do artigo 158. Só que aí vamos para a última situação aqui, nós vamos tomar cuidado. Nós vamos estudar ainda greve, mas todo mundo sabe aqui que greve é um direito lá do artigo 9º da Constituição Federal. Exercício do direito de greve, realizar greve, participar de greve é direito do empregado. Mas eu tenho duas formas de participar. Eu tenho a chamada simples adesão à greve, em que eu cruzo os braços, reivindico direitos, e eu tenho a adesão à greve aqui, que viola direito do empregador. Eu posso ter, por exemplo, uma atuação agressiva durante a greve, eu posso impedir o trabalho daqueles que não querem aderir à greve, eu posso quebrar equipamentos da empresa. Vejam que são duas situações totalmente distintas. Eu simplesmente aderi à greve. Ah, vamos cruzar os braços, beleza, braços cruzados, não trabalho mais. Essa simples adesão à greve não é justa causa. Porque eu estou exercendo o meu direito. Como é que eu vou ser demitido por justa causa se eu estou simplesmente exercendo um direito consagrado pela Constituição Federal? Então é por isso que eu coloquei essa súmula 316 do Supremo, porque ela é a súmula que diz que a simples adesão à greve não gera justa causa. Eu não tenho justa causa por simples adesão à greve. A justa causa se dará pela adesão à greve fora dos requisitos legais, de uma ilegalidade, de uma abusividade durante a greve. Aí sim eu posso ser demitido por justa causa. E aí, continuando aqui nas normas sobre término do vínculo de emprego, nós chegamos aqui à rescisão indireta. Chegamos aqui à rescisão indireta do artigo 483 da CLT. O que acontece? A rescisão indireta, ela também é chamada de justa causa do empregador. Justa causa do empregador. Agora quem está errando é o empregador. Vejam que no 482 quem errava era o empregado. Agora o empregador está errando, ele está inserido em alguma hipótese de erro, ele que está enquadrado numa hipótese de ilegalidade. Por isso que eu tenho a rescisão indireta. Só que aí surge uma primeira diferença entre a rescisão indireta e a justa causa do empregado. A justa causa do empregado, regra geral, ela parte de uma análise feita pelo empregador. Eu, empregador, entendo que você, empregado, incorreu em justa causa e te demito por justa causa. Faço a rescisão por justa causa e, se você não concordar, que vá ao Poder Judiciário discutir. Mas o vínculo termina por justa causa por entendimento meu. Agora, na rescisão indireta é diferente. Se você, empregado, entende que eu, empregador, incorri em uma hipótese de rescisão indireta, você vai ajuizar uma ação
pedindo ao juiz que reconheça a rescisão indireta. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, ó, é a necessidade de ajuizamento de ação trabalhista, requerendo o reconhecimento da justa causa do empregador, ou seja, requerendo o reconhecimento da rescisão indireta. Juízo do trabalho. O empregador não está cumprindo com as obrigações do contrato porque não está depositando o FGTS. Requer o reconhecimento da rescisão indireta. O juízo do trabalho reconhece a rescisão indireta. Então veja que eu preciso do ajuizamento de ação. Pois bem, o juiz ele reconheceu a rescisão indireta, entendeu que eu tenho razão quando digo que o FGTS não está sendo pago e que isso é descumprimento de uma das obrigações do contrato. O que ele, juiz do trabalho, faz ao reconhecer a rescisão indireta? Qual é a consequência? Ele vai condenar a empresa ao pagamento das verbas devidas na rescisão sem justa causa. Esse é o grande diferencial da rescisão indireta. Se eu, empregado, consigo a rescisão indireta, eu recebo todas as verbas devidas na rescisão sem justa causa. É porque eu sempre brinco, o brasileiro não tem sangue frio assim para ajuizar a ação, buscar a rescisão indireta. Geralmente, o brasileiro bate a porta, sai das costas, sai correndo e pede demissão. Não, ó, não aguento mais, peço demissão e tchau. Ele poderia ajuizar uma reclamação trabalhista e buscar a rescisão indireta. Ele receberia muito mais do que no pedido de demissão. Então, consigo as verbas devidas na rescisão sem justa causa. E aí tem um ponto que geralmente as bancas cobram, que responde a seguinte pergunta: será que eu posso continuar trabalhando e ajuizar a ação trabalhista ou eu tenho que sair do emprego, largar o emprego e ajuizar a reclamação de rescisão indireta? O que eu faço? Continuo no trabalho e ajuizo a ação ou tenho que deixar o trabalho, largar o trabalho e ajuizar a ação? Vejam o seguinte, das hipóteses previstas no artigo 483 da CLT, o parágrafo 3º diz que eu posso continuar trabalhando e ajuizar a ação em duas hipóteses apenas. Então, pelo parágrafo 3º do artigo 483 da CLT, eu posso ajuizar a ação e continuar trabalhando em apenas duas hipóteses. A linha D, que fala do descumprimento das obrigações do contrato, esse não depósito do FGTS a que me referi, e quando houver redução do trabalho, quando ele for pago por peça ou tarefa, que é a linha G. Nessas duas situações eu posso continuar trabalhando e ajuizar a reclamação trabalhista buscando a rescisão indireta. Nas demais hipóteses, o entendimento é que eu tenho que deixar o emprego, eu deixo o emprego e ajuizo a reclamação trabalhista. Por exemplo, houve ali agressão. Eu, empregado, sofri agressão. Essa é uma hipótese de rescisão indireta. Eu largo o emprego, ajuizo a reclamação trabalhista. Não tenho que continuar trabalhando na empresa. Ok? Então, deixo o emprego e ajuizo a reclamação trabalhista. Seguindo aqui, nós caímos em culpa recíproca. Outra forma aqui de rescisão do contrato de trabalho, muitas vezes explorado pelas bancas, a culpa recíproca. Vejam que na primeira hipótese eu falei de justa causa do empregado, só dele. Na segunda, eu falei de justa causa do empregador, só dele. Agora nós chegamos a uma hipótese em que eu tenho justa causa de empregado e empregador ao mesmo tempo. Houve culpa recíproca para a rescisão do contrato de trabalho. Concomitantemente, ao mesmo tempo, erram empregado e empregador. Os dois, ao mesmo tempo, geram a rescisão do contrato de trabalho. Vejam o seguinte, ó, essa hipótese está prevista lá no artigo 484 da CLT. Culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho. Geralmente essa hipótese ela é reconhecida pelo Poder Judiciário. Eu ajuizo
uma reclamação trabalhista, por exemplo, para reversão da justa causa. O empregador me aplicou justa causa, eu fui ao Poder Judiciário pedindo a reversão, demonstrando que não houve justa causa. E o empregador fica em cima, o juiz fica em cima do muro, entende que na verdade houve culpa dos dois. Eu, empregado e o empregador incorremos em hipóteses de justa causa. Se a culpa foi dos dois, o que acontece? Dois efeitos aqui. Primeiro, eu vou ter o pagamento da multa de FGTS de 20%. Eu caio no meio termo. Por quê? Se fosse justa causa minha, eu não receberia nada. Se fosse sem justa causa, eu receberia 40%. Então, na culpa recíproca, fico na metade do caminho, fico em 10%. Em 20%, fico no meio do caminho. Além disso, se for reconhecida a culpa recíproca, vem aqui uma importante súmula do TST, súmula antiga, mas importantíssima, súmula 14. Se houve o reconhecimento aqui da culpa recíproca, haverá o pagamento de 50% dessas três verbas, aviso prévio, 13º proporcional e férias proporcionais. Da mesma forma que acontece com a FGTS, eu tenho a divisão delas. Se eu fosse demitido por justa causa, eu, empregado, fosse demitido por justa causa, eu não receberia aviso prévio, não receberia 13º proporcional e não receberia férias proporcionais. Se eu fosse demitido sem justa causa, eu receberia 100% de todas elas. Se a culpa é recíproca, eu recebo 50% das mesmas. Ok? Sobre culpa recíproca, é isso que nós temos que saber. A configuração lá do 484 da CLT, pagamento de multa da FGTS de 20% e súmula 14 do TST. Além disso, vamos lá para fato do príncipe, que é uma hipótese que pode ser cobrada também, que está no artigo 486 da CLT. O que é o fato do príncipe aqui? Nós vamos botar a culpa em quem agora? Vamos colocar a culpa na administração. Vamos colocar a culpa na administração pública. Então, estamos falando aqui de um ato da administração pública federal, estadual, municipal, que impede a continuidade do vínculo de emprego. O melhor exemplo sobre fato do príncipe, sobre esse ato da administração aqui, é a desapropriação. Desapropriaram o terreno em que funcionava a minha empresa. E, em virtude disso, houve a rescisão dos contratos de trabalho. A rescisão dos contratos de trabalho se dá por fato do príncipe. Qual é a consequência? A indenização será devida pelo ente público. O artigo 486 diz que a indenização será paga pelo ente público que gerou o fato do príncipe. Só que o dispositivo não fala qual seria essa indenização. E a doutrina afirma que a indenização a ser paga pelo ente é o aviso prévio e a multa do FGTS. Então, se foi o município ali que desapropriou, ele, município, paga o aviso prévio dos empregados e a multa do FGTS. As demais verbas são da minha responsabilidade, da responsabilidade do empregador. E aí, com isso, nós terminamos o nosso bloco aqui sobre rescisão do contrato de trabalho. E aí, no próximo, já partimos para a análise do Instituto da Greve, dos principais pontos sobre greve.